Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Núcleo da ABC2 Maceió. Este que vos fala é Divonaldo. Atualmente eu sirvo como líder do Núcleo da ABC2 de Maceió. E neste mês de março, como o dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a gente achou por bem, né, fazer uma série com 4 apresentações online sobre mulheres que foram importantes na ciência ou na teologia. Na semana passada, nós tivemos conosco a Séfora Carvalho, falando sobre outra Ruth, a reunião que essa que já está no nosso canal no YouTube. E hoje a gente tem a nossa amiga e irmã, Thaís Galvão, que vai falar sobre Ruth Salviano. Eu gostaria de fazer a menção aqui, que a Ruth Salviano está aqui conosco. Ruth, prazer imenso ter você aqui, de verdade mesmo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui. Você se sinta muito à vontade de estar conosco e falar sobre você, né? E para estar falando sobre ela está nossa amiga e irmã Thaís Galvão, ela que é mestre em antropologia e atualmente está fazendo doutorado em ciências da religião. Ela já fez parte aqui também do núcleo da BC2, acho que desde 2018, né, Thaís? Isso, desde 2018. E é isso. Queria passar a palavra para você. Ela vai fazer as apresentações. Se quiser complementar alguma coisa sobre você, fique à vontade. E logo depois da apresentação, a gente vai ter aquele momento de perguntas ou algum comentário que vocês desejem fazer, tá certo? Thaís, fique à vontade. E é isso. Boa noite, gente. Um prazer imenso estar aqui. Estou muito nervosa. Ruth, se por acaso eu errar alguma coisa, eu falei alguma coisa assim que não condiz, por favor, me corrija. Você é a autoridade aqui presente entre nós. E eu estou muito feliz, principalmente pela sua contribuição enquanto pesquisadora, historiadora, né? E o seu papel enquanto mulher representante da ciência e da teologia nos nossos dias atuais, né? E quando eu fui convidada para participar dessa série, né? Eu não pensei muito, já pensei assim, eu tenho que falar da Ruth e das obras dela, porque realmente é uma lacuna que estava aberta, né, na história da igreja, que era o papel das mulheres na história da igreja, desde a igreja primitiva, né? Então, vou apresentar para vocês um pouco, né, da obra, um pouco da vida, um pouco dessa história, e a qualquer momento o Ruth pode falar assim, ei, peraí, tem isso aqui. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Só um momento. Ed, por favor, tu me diz se a apresentação tá ok, tá? Se tá aparecendo para todo mundo. Tá certo. Ok? Ok, para mim está aparecendo. Ok. A vida e algumas contribuições, né, de Ruth Salviano Almeida. E aí eu acho que eu peguei essa foto no Instagram dela mesmo, fui lá buscar. E aí também algumas informações, né? O nome dela é Ruth Salviano Almeida, nasceu lá em Belo Jardim, pernambucana, tive que dizer isso, né? Porque, enfim, nossos amigos, irmãos de Alagoas, mas eu sou pernambucana também, então compartilhamos aí o mesmo estado. Ela é casada com o João e possui 3 filhos, tá? Ela é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia, ela tem especialização em Educação Cristã, pós-graduada em História, mestre em Teologia, e esse mestrado em Teologia é com concentração em História Eclesiástica. Bem, tudo começou quando ela começou a se inquietar em relação à vida de Margarida de Navarra, né? Quando ela fez a sua pesquisa de dissertação, quando ela fez a pesquisa para a dissertação do mestrado. E o mestrado foi em teologia com concentração na história da igreja, tá? Ela ficou inquietada com a história de Calvino e sua ajudadora, aquela que o abrigou em seu palácio durante a perseguição. E ela é a irmã do rei Francisco I, a quem ele dedicou as Institutas. E aqui tem uma informação que ela iniciou o mestrado em 2000. Uma coisa interessante também é que se vocês procurarem no canal do YouTube da ABC2, eu fiz a apresentação deste livro, né, que
é a voz feminina da Reforma, apresentando ponto a ponto da vida de Margarida de Navarra, apresentando quem ela foi, como foi a sua história, e tá aí, eu tô com um livro aqui, inclusive, vou mostrar para vocês, esse daqui, que foi o primeiro livro dela, e ela foi baseado na sua pesquisa de mestrado, né? Ruth, quer falar? Por favor. É isso mesmo. Eu estava dando aula na Faculdade Teológica Batista de Campinas, aula de História do Cristianismo, falando sobre Calvino, e eu encontrei a Margarida. E fiquei muito feliz de achar uma mulher, porque os livros não citam. Eu dei aula várias vezes sobre História do Cristianismo e nunca falei de uma mulher. Então, eu fiquei feliz de falar sobre Margarida, porque, como irmã do Francisco I, a quem Calvino dedica as Institutas, então ela teve autoridade para dar abrigo aos reformadores perseguidos, para escrever, ser publicada naquele início de reforma, teve contos publicados, teve poesias falando da salvação pela fé, implementou a reforma no reino dela. Então, eu gostei muito da história dela e pensei, eu vou escrever minha dissertação sobre a participação feminina da mulher na reforma. E foi onde tudo começou. Foi o primeiro livro, e aí seguiram outros. Sim, esse livro, inclusive, é um dos meus favoritos, assim, sério, de verdade. Em outra ocasião, os meninos me convidaram para falar sobre mulheres na reforma, né, na época de outubro, e foi a minha escolha falar sobre Margarida de Navarra, justamente por conta não só do seu papel enquanto abrigadora de reformadores, mas também pela sua obra escrita, né, os seus escritos, a sua erudição, a sua influência, a sua forma política de conversar e de gerir ali os reinos. Então, ela é uma mulher, para mim, inspiradora. E essa apresentação está aqui no canal do YouTube do nosso grupo, né? Do grupo da ABC2 aqui de Maceió. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os livros publicados, né? O panorama geral, tá? Esse é o primeiro livro, Uma Voz Feminina da Reforma, publicado pela Agnus, em 2010. Tá? Logo, aí eu coloquei assim porque algumas publicações são segunda edição e tal, então eu coloquei por ordem aí do que tinha na Amazon, mas eles não estão necessariamente em ordem cronológica. Vozes Femininas nos Avivamentos, da editora Ultimato, foi publicada aí, tem publicação de 2020, e aí conta a história, né, de mulheres como as pioneiras pregadoras, começando pela mãe do metodismo, Susanna Wesley. Aí tem também lideranças femininas, compositoras, evangelistas, esposas de pastores, educadoras e agentes sociais, entre elas Mary Fasher e outras. Depois também tem as reformadoras, né, que foi publicada aí pela Thomas Nelson, foi escrito com parceria com Jaqueline Souza Pinheiro, e chama atenção para mulheres como Argula von Grubeck, seus panfletos, Maria Dentier, sua epístola, ou Olímpia Morata, seus saltérios, além das esposas dos líderes reformadores, né, como Catarina von Bora, Idete de Burre e Catarina Zero. Também tem esse que eu citei, acho que foi antes da reunião começar, eu estava conversando com eles, sobre as vozes femininas no início do cristianismo, da editora Ultimato. A versão que eu estou aqui em mãos, ela é de 2017, mas aí no site está 2021. E aí o livro tem um questionamento interessante, né? Por que tantos livros de história retratam o cristianismo como se as mulheres não existissem? E aí, além de tudo isso, ele retrata algumas mártires, as servas da igreja primitiva, além da visibilidade às mulheres em volta de grandes homens de Deus, né? Temos também vozes femininas no início do protestantismo brasileiro, da editora Ultimato também. E aí conta a história de diversas mulheres que influenciaram diretamente o crescimento do cristianismo em nosso país. E aí eu dei atenção especial a Marcolina, porque é alagoana, e aí eu vou contar um pouquinho dela para vocês no fim da apresentação, já que a gente está no núcleo de Maceió, né?
E uma coisa interessante também é que esse livro foi publicado originalmente em 2014, mas aí no site, né, para venda, ele está com a edição de 2022. Tem também esse, Mártires Cristãs, Mulheres que Deram a Vida por Amor a Jesus, da Thomas Nelson, também de 22, registra a lealdade, resiliência e devoção de 24 servas de Deus que deram testemunho de sua fidelidade a ele com suas próprias vidas. Também temos o Teólogas da Igreja Medieval, que eu também estou com ele em mãos aqui. Tem publicação aí de 2023, e quebrando o paradigma de que apenas homens produziram teologia na Idade Média, Ruth mostra mulheres cultas e estudiosas, mestres das letras, que contribuíram para o entendimento e interpretação das Sagradas Escrituras na Idade das Trevas. Eu também vou trazer um pouquinho de algumas coisas que tem aqui nessa obra para vocês. E, além disso, tem os 3 livros devocionais, né, que é Heroínas do Amor, Heroínas da Graça e Heroínas da Fé, que também estão disponíveis para compra e, enfim. Todos esses livros vocês acham na Amazon ou em qualquer livraria. É super tranquilo. E aí eu coloquei também a questão do prêmio Areté, né, que foi um prêmio criado em 1991 e é considerado o Oscar da literatura cristã. É promovido pela Associação de Editores Cristãos. E a Ruth ganhou na categoria História da Igreja, na edição de 2015, com o livro Vozes Femininas, no início do protestantismo brasileiro, que é aquele livro que eu vou trazer um pouquinho da história da Marcolina, que é encontrado lá, né? Mas vamos conversar, sim, um pouquinho sobre essas contribuições, né? O teor dessas contribuições e por que a gente deve refletir sobre essas coisas. Afinal, por que as mulheres foram tão invisibilizadas ao longo de todos esses anos, né? De história do cristianismo. E aí eu trouxe uma citação, né, que está aí no livro, tá escrito assim, né? Uma fala de Jerônimo sobre Paulo, em sua carta a Eustóquia, que ele diz o seguinte: que paixão maravilhosa e coragem! É difícil crer que essas virtudes possam ser encontradas em uma mulher. Essa citação aqui é de uma carta dele, né, no livro Vozes Femininas no Início do Cristianismo, onde se pergunta assim, nossa, essa mulher é tão corajosa, essa mulher tem uma paixão tão grande pelo Senhor. É difícil até achar que ela é mulher. Então, essa fala, ela é carregada de estigmas sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser uma mulher naquela época, no início do cristianismo, né? E aí, o que, afinal, é ser essa mulher, né? A gente está no século XXI e a gente ainda fica inquieto com essas perguntas, com essa pergunta, na verdade, né? Os núcleos femininos na universidade sempre volta a essa pergunta, mas, afinal, o que é ser uma mulher? E ali, no início do cristianismo, essa inquietação era respondida por várias vozes, né? Tinha as vozes ali da sociedade pagã, que dizia que as mulheres eram um pouco mais dignas que os animais. Tinha ali a sociedade romana que considerava a mulher como um bem, tanto que você vê que os nomes das mulheres eram como se fosse o nome dos homens, só que acrescido do artigo feminino no final, para dizer que, de alguma forma, que ela o pertencia, né? Era dele ou era ele. De alguma forma, era uma extensão dele, um bem dele. E aí, na sociedade grega, a feminilidade estava ligada aos cultos das deusas e sua sexualidade ali desregrada. Então, você vai ver os cultos femininos ali sendo bem promíscuos e essa estigma da mulher naquele ambiente também dava essa sensação de que a mulher era um ser meio libidinoso, meio assim, com apetite desregrado e também... Então, todas essas vozes falavam ali naquela sociedade, ali naquele ambiente, só que o cristianismo ele vem como esse marco de valorização da mulher, né? Quando o mito fundador, e aí eu falo mito fundador enquanto termo antropológico, tá, gente? O mito fundador do cristianismo, que é a criação de Adão e Eva, quando diz que Eva vem da mesma substância de Adão, começa a ressignificar essa construção feminina de mulher, né? Dando a ela dignidade e status de ser humano, assim como o homem, né? Então, isso é um grande marco de valorização.
Porém, nos marcos históricos do papel feminino no início do cristianismo, vemos um movimento curioso por parte dos grandes estudiosos, né? Alguns homens que escreviam sobre os feitos femininos eram zombados, mas se defendiam dizendo que aquelas mulheres nem deveriam ser mulher, porque elas tinham tamanha coragem, elas tinham muita determinação, elas tinham muita disciplina, então elas não combinam com mulher, essas coisas, né? E, por outro lado, também havia a falácia de que Eva havia corrompido as capacidades de qualquer mulher, como afirmou o Epitáfio de Salamina, né? Então, assim, porque Eva pecou, porque Eva foi seduzida pela serpente, havia essa falácia de que todas as mulheres eram igualmente, como é que se fala? Eram igualmente usadas pelo diabo, né? Para a destruição da igreja. E aí eu coloquei a foto aqui da Mulan, né? E a citação também, mais uma citação do Epifânio, né? Quando ele diz assim: como é que a raça das mulheres, vacilante, versátil, de inteligência medíocre, de quem o demônio faz o seu instrumento, de Eva as profetisas montanistas, pode pretender ascender a uma unção sacerdotal? Aí é um questionamento, né? E aí eu coloquei a foto de Mulan porque eu pensei assim, nossa, nessa época, para você ser ter qualquer resquício de confiança, era necessário que uma mulher se passasse por um homem. E até quando ela demonstrava todas essas categorias, essas qualidades, né, de ser humano virtuoso, coragem, virtude, inteligência, um coração servo, trabalho. Quando ela demonstrava todas essas coisas, ainda assim lhe era imputado o direito de ser mulher, porque aquilo não combinava com uma mulher. Ela só poderia ser um homem. Então, essa imagem representa muito, assim, para mim, essa ideia, né? Porém, no livro, né, que a Ruth escreveu, nós temos alguns relatos historiográficos sobre como como as mulheres cristãs do primeiro século, o que elas fizeram, né, na verdade. E aí eu coloquei algumas, né, que o movimento ascético feminino provou que as mulheres não eram libidinosas e insaciáveis, como afirmava a filosofia corrente. Outra coisa, as mulheres possuidoras de muita riqueza se tornaram exemplos de generosidade e socorro, tanto aos pobres como à igreja. Como, por exemplo, a história de Marcela, que liderou uma comunidade de mulheres em Roma. Surgiram também ali diaconisas pela necessidade de visitação, cuidados e assistência a mulheres doentes, também aos homens. E ao lado de grandes teólogos haviam mulheres influentes, como Mônica, a mãe de Agostinho. Por exemplo, né? Além das pregadoras peregrinas que disseminaram o evangelho por onde passavam. Então, a gente vê que ainda que houvesse essa invisibilização, as mulheres continuavam fazendo a obra, né? Em vários espaços diferentes, desde aí do movimento ascético dentro dos mosteiros, dentro de espaços religiosos, até mulheres muito ricas, de alta classe social, que estavam ali usando de tudo aquilo que Deus tinha dado a elas, os bens, o status, né, de proteção ali também, as mulheres servas, né, as diaconisas, e também aquelas pessoas ao lado de grandes teólogos, né? Eu achei muito bonito essa parte falando sobre a mãe de Agostinho, né? A intercessora dele. Então, mulheres presentes em todo o tempo. Tá? E aí, mudando um pouco o tempo, passando aqui um tempo histórico aí de vários séculos, coloquei uma lacuna na história para falar um pouco sobre esse momento, né? Das mestras e doutoras da Igreja Medieval, que eu também achei muito interessante para trazer aqui para a gente, porque é retratado nesse livro aqui, Teólogas da Igreja Medieval. É uma parte bem pequena nele, mas fala exatamente sobre essa produção intelectual de mulheres nesta época, né? E aí, dos séculos 11 ao 12, as mulheres exerciam esses papéis tradicionalmente atribuídos aos homens. E foi uma época em que essa escrita foi feita exclusivamente por elas. Mas a gente vê lá, né, no livro, que tudo o que elas fizeram nessa época não foi catalogado enquanto teologia, mas sim como mística. Isso dá um certo, assim, tá, mas ela fez um negócio bom, mas não foi teologia, não. Foi outra coisa.
E isso dá uma certa descredibilidade, né? É a mesma coisa de você falar que outra pessoa tem uma crença e não tem uma fé. Você descaracteriza aquele conceito ali. Então, eles diziam, né, que o que elas fizeram naquele tempo foi mística. E aí as mulheres que se destacavam por seu conhecimento e audácia no agir, no falar, escrever, a teologia, elas receberam o título de doutoras da igreja. E aí a gente vê também nesse livro alguns relatos sobre mulheres que ensinavam pessoas e também exortavam o clero, que chegavam assim e falavam, não é assim não, eu vou explicar como que é. E aí tem vários relatos de mulheres assim, né? E alguns nomes são citados, né? Como Teresa de Cartagena, Cristina de Pizan e Catarina de Siena. Tá? E no Brasil, né? Tem o livro que a Ruth ganhou o prêmio, né? Sobre as vozes no início do cristianismo no Brasil. E eu trouxe especialmente a história de Marcolina, né? E eu vou trazer ela de uma forma mais explicada para a gente degustar um pouquinho, já que ela é alagoana, já que ela é essa personalidade tão marcante, né? A Maíris chegou há pouco tempo e a Maíris, assim, sempre ela fala, Marcolina, Marcolina. Sempre que eu falo de mulheres, assim, ela, mas tem a Marcolina. Amiga, eu vou falar da Marcolina. Aí ela já tá mandando... Gente, e aqui em Recife eu tô na igreja, desculpa atrapalhar, amiga. Eu tô na igreja que é a Marcolina Magalhães, enfim, onde ela se formou, sabe, assim, durante o século, que é a Igreja Batista Imperial. Que massa, amiga. Então, quem foi Marcolina, né? Marcolina, ela tem uma biografia escrita sobre ela, né? Por Ida de Freitas, também é de fácil acesso, vocês conseguem rapidamente. Eu olhei hoje, tipo, o preço do e-book é R$10, R$10,80. Então, é bem acessível, bem tranquilo de se encontrar. E aí, conta a história, né, que em 1932, uma jovem ousada deixa parentes, amigos e o conforto e segue para o campo missionário. É a primeira missionária solteira enviada pelos batistas brasileiros aos campos missionários. E aí, de forma rápida, assim, falando sobre a vida e a conversão dela. Ela nasceu em Palmeira dos Índios, em 7 de março de 1909. Ela ficou órfã de pai aos 8 anos. E aí ela foi morar com os familiares em Maceió, na capital. E o seu vizinho protestante, ele era bem usado. Né? Ele fez um desafio para ela. Ele viu que a família dela e ela eram todos muito católicos, tinham muitas imagens. Aí disse assim, olha, vamos ver se essa imagem, se esses santos aí, eles são poderosos mesmo, né? Se você acender um fósforo, colocar fogo, e ele impedir que o fogo consuma, realmente ele é poderoso. Se não, aí não é bem um Deus, né? E aí foi que ela, ingenuamente, incendiou todos os deuses as imagens que tinha na sua casa, né? E aí ela começou a se simpatizar pelo cristianismo e aos 13 anos de idade ela foi batizada. Ela se sentiu chamada aos indígenas a ouvir sobre o trabalho do pastor Zacarias Campelo, quando pediu a Deus que pudesse chegar lá no interior. E aí, em 1932, ela ficou residindo numa vila, e aí abriu uma escola batista no sertão. Poucos meses depois, ela foi nomeada como missionária para Porto Franco. Ela viajou de Maceió para Belém do Pará. Eu quero que vocês prestem atenção nesse roteiro e nessa viagem. Ela viajou de Maceió para Belém, 10 dias de viagem. Ela pegou um barco para subir o rio Tocantins e ficou mais 20 dias sentada em sacos de sal. Tá? Uma coisa interessante que vai ser legal para a gente acompanhar na história dela é que ela tinha uma saúde frágil e ela reclamava de dores nos pés. Então, para ela fazer essa viagem, no total de 30 dias, né? 30 dias, 10 dias de um jeito e 20 de outro, era um desafio muito maior do que para qualquer pessoa normal, qualquer pessoa comum. E aí ela, em Porto Franco, trabalhou organizando a Sociedade de Senhoras. Ela viajava para pontos de pregação, fazia visitas evangelísticas. Ela iniciou uma escola
o governador do estado chegou a ver aquele trabalho todo e disse assim, eu vou te oferecer um salário 2 vezes maior que a junta de missões está te dando. E ela recusou. Ela foi chamada para auxiliar o Instituto Teológico, se mudou para Carolina, e durante um ano, ela passava 6 meses ensinando, e 6 meses ficava viajando itinerante, abrindo pontos de pregações e falando de Cristo, e essa rotina dela aí durou 3 anos. Em Araguatins, foi enfermeira evangelista e abriu um ambulatório chamado Hospital. E pacientes viajavam mais de 120 quilômetros para que ela atendesse. E ali ela liderou também a construção de um templo. Já em 62, depois de 30 anos de serviço no sertão, ela foi para Marabá, permaneceu 3 anos deixando uma igreja organizada. Depois ela foi para Colinas de Goiás, e 4 anos de serviço foram suficientes para que ela tivesse organizado uma igreja, um templo e uma escola. Ela não era fraca, não. E aí o seu legado, né? Em 1968, a Câmara Municipal de Goiânia homenageou Marcolina pelos seus 37 anos de serviço ao povo de Goiás. E quando ela tinha 40 anos de atividade, ela foi transferida para uma vila na Transamazônica. Em abril de 73, ela chegava em São Domingos, do Araguaia, no Pará. Ela tinha uma saúde frágil e sentia muitas dores. Em 5 de setembro de 71, o Jornal Batista destacou em sua primeira página o trabalho de Marcolina, juntamente com Beatriz Silva, com o seguinte título: Correm e não se cansam as 2 missionárias do sertão, fazendo menção não somente pelo trabalho itinerante que ela tinha, como o vencer, né, das limitações físicas. E aí ela passou sua velhice em Tocantinópolis, onde adquiriu uma casa com recursos próprios e com a ajuda da JMN, já que ela não podia mais andar. Ela sentava, mesmo sem andar, ela se sentava na porta e falava de Cristo a todas as pessoas que passavam. Ela faleceu em 14 de janeiro de 88, e no seu culto de saudade estavam presentes tanto líderes religiosos como autoridades civis, para prestar suas homenagens, né? Aí eu coloco no final aqui que, da mesma forma que as escrituras reconhecem o papel feminino, deve-se considerar uma lacuna muito grande contar a história da igreja sem mencionar a contribuição sem medida destas e tantas outras mulheres que deram sua vida a favor do evangelho. E é isso. E é isso. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Muito boa apresentação. Parabéns, Thaís. E se a Thaís me dá licença, eu queria abrir a palavra para a Ruth, que está aqui. Claro, obviamente. Ruth, quer falar alguma coisa, deixar alguma palavra para as mulheres que estão aqui, especialmente, né, já que a gente está fazendo essa série para as mulheres? Fique à vontade. Ruth, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Ainda não conseguimos te ouvir. Não, ainda não. Ué, gente, nesse instante ela estava dando certo. Como assim? Opa. Não, ainda não. Talvez, se você sair e entrar, pode ser que consiga. Não, ainda não, Ruth. Não Ô, conseguimos te Ed, ouvir. é tu que é moderador, não consegue não ativar o microfone? Não. Deixa eu tentar aqui. Mas eu acho que eu só consigo desativar. É isso mesmo, eu só consigo desativar o microfone. Ela disse que vem já. Se eu fizer a leitura certa.
Coisas que só acontecem no online. É, gente, ao vivo, né? É ao vivo. Se recompõe, Thaís. E aí, Jadson, tu tem alguma pergunta que tu faz logo para a autora, né? Como historiador e tal. É, gente, nesse instante a gente tá ouvindo ela. Eu acho que é mau contato. A gente consegue te ouvir agora bem baixinho. É, Pronto, agora voltou ao normal. Pode falar, Ruth. nós que saímos. Pronto, agora Tá, eu consigo te ouvir bem. Agora estamos te ouvindo. então Fique tá à bom. vontade, Ruth. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, eu achei que era uma live, eu ia ficar escondidinha, só, né? Não achei, mas depois que eu vi que era uma reunião, eu falei, agora já mostrei a cara, agora eu vou participar e quero dar os parabéns à Thaís, né? Gostei bastante da sua apresentação e fazendo assim um resumão. Nós vemos que ali no início do cristianismo, porque isso me incomodava muito, eu pensava que as mulheres que serviram a Jesus com seus bens, que as mulheres que estavam aos pés da cruz, que as mulheres, aquela que ungiu Jesus, que Jesus disse que aquela história, aquele feito dela deveria ser contado ao mundo todo para a memória dela, que isso não aconteceu. Depois de Atos, que eu conto só depois de Atos, eu digo que tem muitas mulheres da Bíblia que são nossas amigas. Quem não ouviu falar de Débora, quem nunca ouviu falar de Lídia, de Priscila, de tantas mulheres, e depois da história não ouvimos mais. Eu falei, não acredito que elas cruzaram os braços. E realmente ali no início do cristianismo, a gente vê as mulheres fazendo e fazendo muito, mas elas começam a receber um preconceito que vem desde o Antigo Testamento, e desde os pais da igreja, elas são associadas com a imagem de Eva, a tentadora. Por isso que a Thaís fala ali das paixões libidinosas, como que as mulheres sendo responsáveis por isso, que as mulheres foram tentadoras. Então, as mulheres são as Evas. Então, as mulheres já vêm com esse preconceito, com esse peso nas costas, de serem aquelas que levam à queda do homem, da humanidade. Né? O Tertuliano ele vai dizer, mulher, que Eva és tu. E você quer ficar bonita, quer usar trajes bonitos, quando você foi a responsável pela queda do homem. Então, isso coloca um peso na mulher, mas quando chega o cristianismo ali em Roma, as mulheres são as primeiras a aceitar. O cristianismo foi considerado uma seita, né? A seita do caminho de crianças e mulheres. Né? Quando elas nem não tinham identidade, a Paula era porque o pai tinha o nome de família Paulo, a Cláudia porque era do Cláudio, e por aí vai. E na Idade Média a coisa piora muito. E quando eu escrevi esse último livro, que foi o Teólogas, antes do reformador, eu já começaram a falar, reformadoras? Que história é essa? Como assim? Ouvimos falar tanto de Lutero, de Calvino, de Zwingli, mas mulheres reformadoras? Que história é essa? Aí eu escrevo Teólogas da Igreja Medieval. Aí responde nas redes sociais. Bem, reformadoras, agora teólogas. KKKKKKK. Quer dizer, não é possível, gente. Onde que isso vai parar, né? Mas acontece que a gente descobre nessa história das teólogas uma precursora da reforma que 100 anos, em 1417, 100 anos antes de Lutero afixar as 95 teses, ela diz que quer ser freira
Catarina de Lorena, simplesmente para ir para um convento e evangelizar as freiras. 100 anos antes de Lutero, ela está no convento e ela evangeliza e todas as freiras aceitam a Cristo como Salvador, salvação pela fé, a hóstia não contém o corpo de Cristo. Então, todas as doutrinas da reforma. E sabe o que acontece? Descobre e sabe o que acontece? A Inquisição a pega e a leva à fogueira. E sabe o que acontece? Eles incendiam todo o convento com as freiras dentro. Então, são as mulheres realmente audaciosas, as mulheres que dão a vida por amor a Cristo. E o tempo todo elas falam. Nós, na reforma, então, elas falam, nós queremos, nós temos, a Bíblia nos dá o direito de falar de Deus. E Maria Dentieri vai dizer assim, mulher, não enterre seu talento. Ela não está falando de ministério pastoral, ela não está falando de cargo, ela não está falando de função, ela está falando, nós temos o direito de falar de Deus. Quando eu chegar no tribunal de Cristo, ele vai pedir contas a mim do meu trabalho aqui na Terra. Então, nós vemos que durante os 2000 anos de cristianismo, as mulheres não se calaram, porque todo aquele é todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem que me confessar, eu confessarei. Então, eu tenho o ID ensinando como Marcolina, lá no sertão, lá entre os índios, indígenas, batizando em nome do Pai. É obrigação de toda a alma que aceita Cristo como Salvador, tanto o homem quanto a mulher. E por isso que eu quero trazer à memória essas mulheres para dizer, elas existiram, elas pregaram, e o que elas desejam, o que nós desejamos até hoje é igualdade, é que Cristo, Deus não faz acepção de pessoas, em Cristo somos todos um. Parabéns, Thaís. Eu fiquei realmente emocionada. Já teve outras faculdades, universidades, estudando sobre meus livros lá em Londrina, no Paraná. Já tive essa oportunidade de ser entrevistada também, em outros lugares também. Mas eu fico tão feliz porque eu recebi e-mails assim bem tristes, dizendo, uma falando assim, há 20 anos atrás eu queria escrever sobre a história das mulheres no cristianismo. E o meu orientador, ele me disse, não mude de tema, você não vai encontrar nada. Você não vai encontrar nada, mude de tema. E ela mudou. E há 20 anos atrás, estava terminando o mestrado. E me falaram, mude de tema. Mas eu fui teimosa, eu não mudei. E hoje eu estou vendo as mulheres sendo teimosas. E graças a Deus, hoje está aparecendo o fruto do meu trabalho. Depois de 20 anos de pesquisa, depois de 11 livros escritos, e esses 2 relançados, né? O do início do cristianismo e do protestantismo brasileiro. Então, demora. Mas nós temos que entender que o reino de Deus é para todos. É todo aquele que confessar. E Deus dá dons aos homens, e Deus capacita. E se Deus capacita, eu não posso dizer que a pessoa é incapacitada. Deus está capacitando para missões, para pregação, para exortação. Não estamos almejando cargos porque o poder corrompe realmente. E eu gosto muito da epístola de Pedro, quando ele fala assim, não como tendo domínio. Eu conversava com meu filho e eu dizia o seguinte, filho, o poder não pertence ao homem,
O poder não pertence à mulher, o poder é de Deus. Essa autoridade pastoral, Pedro vai dizer, não como dominadores do rebanho, mas servindo de exemplo. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Pastor da igreja é Cristo. Então, não como dominadores, não como autoritarismo, não como centralizadores, mas servo. Somos todos servos uns dos outros. Cristo é o nosso exemplo de servo. Somos servos e servimos com nossos dons e talentos que Deus nos dá. E que Deus nos abençoe. Parabéns, Thaís, parabéns, universidade. Quando eu vim em Maceió, eu falei, é terrinha, eu sou nordestina com muito orgulho. Vim com 9 meses para São Paulo, mas eu tenho muito orgulho de ser nordestina. E quanto mais eu sou nordestina, mais tenho orgulho de ser. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, Ruth, pelas palavras. Amém. Deixa eu concluir aqui a gravação.